A paz do Senhor, minhas irmãs. Estamos chegando ao final de mais uma maratona de oração e eu tenho certeza que Deus fez grandes coisas e continuará fazendo em nós e através de nós. Eu quero deixar uma breve palavra para cada uma das irmãs e irmãos que estiveram ao longo desse dia dedicando o melhor do seu tempo em joelho, em oração, buscando ao Senhor. Quero convidar os queridos e as queridas para abrirem sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 17. Vamos ler só versículo 11 e 12, que diz o seguinte: Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Vamos orar. Senhor, acabamos de ler a Tua Palavra, que a Tua Palavra possa falar aos nossos corações e possamos entender, ó Deus, os mistérios que o Senhor quer nos revelar através desse texto. Recebe a nossa gratidão, oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu anotei algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. O texto que acabamos de ler nos dá conta de um período em que o povo de Israel enfrenta uma nação chamada Amalequitas e eles se voltam contra o povo de Israel para destruí-los. E Moisés busca em Deus orientação e determina que Josué reunisse homens para guerrear contra os Amalequitas. E Moisés ele recebe ordens do Senhor para que estivesse orando, intercedendo e abençoando o povo enquanto eles estivessem nessa batalha. Então o texto nos diz que ele determina que Josué fosse com os soldados enquanto ele subiria ao monte e de lá ele com o cajado de Deus, é o que o versículo diz, que ele subiria ao monte e com o cajado de Deus ele estaria abençoando o povo para que o exército de Israel fosse vitorioso. Eu quero chamar a atenção para você de alguns personagens que estão contidos nessa história. Moisés, Arão, Hur e Josué com os soldados. O povo estava em luta. Essa é uma constatação que o texto nos traz. E Deus havia prometido a vitória. Também é uma promessa. Entretanto, irmãos, entre a promessa da vitória e a posse dessa vitória de fato, existe um caminho a ser percorrido. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos exatamente isso. O caminho que nós precisamos percorrer para alcançar a vitória. Primeira coisa, a vitória estava liberada por Deus, mas algumas atitudes humanas precisavam ser tomadas. Dentre elas, 3 situações eu quero compartilhar com você. Primeiro, alguém precisava se posicionar para interceder e abençoar o povo. Moisés disse que estaria com o cajado de Deus. Não era o cajado dele, ele poderia muito bem ter dito, eu estarei com o meu cajado, abençoando. Não, mas ele disse o cajado de Deus. O cajado nessa situação, nessa circunstância, nos traz o entendimento de que ele estava debaixo da autoridade de Deus. O que ele estaria fazendo era segundo a autoridade que Deus havia colocado sobre a sua vida. Então nós entendemos que a autoridade e o poder não estavam em Moisés, mas em obediência à voz de Deus. Então, se nós queremos alcançar vitória, precisamos ser obedientes, lembrando que não vem de nós, nem dos nossos méritos, nem do nosso conhecimento, nem da nossa posição, do cargo que ocupamos, não. Deus quer nos usar para abençoar o seu povo pela sua autoridade, meu querido. Entenda isso. Nós somos meros instrumentos nas mãos dele, mas o poder, todo poder vem dele, toda autoridade vem dele. Nós somos simplesmente canais que o Senhor usa. Em segundo lugar, essa tarefa de orar e abençoar, ela não é uma tarefa que deve ficar somente sobre o ombro do líder. Nós observamos que nesse momento em que Moisés sobe a montanha
e pega ali o seu cajado e estende o cajado. A Bíblia diz que ele estendia o cajado sobre o local onde Josué estava com seus soldados guerreando, e enquanto ele mantinha o seu cajado estendido, as suas mãos estendidas, o Senhor dava vitória a Josué e seus soldados. Só que uma batalha, ela não dura pouco tempo. Uma batalha é longa. Nós não sabemos quanto tempo ainda permaneceremos na batalha que estamos enfrentando. E Moisés estava ali durante boa parte da manhã, parte da tarde, imagino eu, talvez sem almoçar, sem poder se alimentar. Fisicamente ele já estava esgotado. E quando ele sente já suas forças se exaurindo, ele baixa o braço e o cajado de Deus. E quando isso acontece, o povo de Israel começa a perder a batalha. Eu quero te dizer uma coisa nessa tarde. A nossa liderança, seja ela o pastor, seja ela o líder de intercessão, seja ela o líder de departamento, seja ela o bispo, a responsabilidade não pode ficar só no ombro deles. Os nossos líderes estão para nos abençoar, mas eles são humanos, eles têm limitações e eles não podem ser sobrecarregados além daquilo que eles podem suportar. Seja o pastor, a líder de intercessão, o líder de departamento, eles não trabalham sozinhos. E a palavra de Deus nos fala que Arão e Ur estavam juntos com Moisés. E aí nós vamos para o terceiro tópico que eu gostaria de observar com você, terceiro e último. Precisamos nos apresentar como Arão e Ur, instrumentos para que a bênção de Deus seja completa. Enquanto Moisés, com suas próprias forças, conseguia manter as suas mãos estendidas, o povo vencia. Quando Moisés, com os braços cansados, abaixava sua mão, o povo perdia a batalha. Então Ur e Arão se juntam e diz o texto que quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, debaixo de Moisés, para que nela se assentasse. E Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Cada um sustentava um braço de Moisés para mantê-lo erguido para que o povo conquistasse a vitória. Nós somos corpo, irmãos, e como tal precisamos estar juntos, unidos num mesmo propósito. A Bíblia nos aconselha a levarmos as cargas uns dos outros. Nossa liderança está envolvida num propósito, nossa liderança imediata, nossos líderes de departamento, nosso bispo, nosso SD, e nós precisamos estar juntos, sustentando as mãos deles, orando, intercedendo, trabalhando, porque entendemos que o esforço comum trará sobre a vida de todos a bênção completa. Eu entendo que Deus poderia dar a bênção a Josué e a seu povo, mesmo sem Moisés estender as mãos, mas o Senhor mostra com isso que existe uma parte para que a vitória seja alcançada que só Ele pode fazer. Mas existe uma outra parte que só nós podemos fazer. E Deus não fará por nós aquilo que nós podemos fazer. E eu quero te parabenizar pela sua atitude neste sábado, de dedicar tempo do seu tempo em intercessão pela igreja, pelos motivos de oração que ali foram apresentados. E eu tenho certeza que como o Senhor foi com Moisés e trouxe a vitória completa àquele povo, o Senhor estará conosco também, nos dando a vitória completa. Concluindo a minha palavra, a bênção só pode dar. Deus só pode dar a bênção, mas Ele quer nos usar como canais para conduzir a bênção ao seu povo. Se somente Moisés intercedesse a Deus pelo povo, a vitória não seria completa. Você tem um grande potencial nas mãos de Deus, quando se posiciona da maneira que Ele quer. Amém, queridos? Feche seus olhos, vou orar por você e com você mais uma vez. Pai de amor, ouvimos a Tua palavra e entendemos, ó Deus querido, a grande importância que tem aqueles que auxiliam na liderança, aqueles que estão juntos, trabalhando em prol de um mesmo objetivo, de um mesmo propósito. E eu te peço, ó Deus querido, que o Senhor continue levantando os Arões e Urs, ó Deus querido, no meio da Tua igreja, para que juntos possamos, ó Deus querido, trabalhar, para que Teu povo seja abençoado, para que vidas sejam salvas, restauradas, curadas, libertas, para a honra e glória do Teu nome. Recebe a minha gratidão por cada intercessor que neste sábado se dedicou a orar, ó Deus querido. Que o Senhor possa continuar derramando sobre a vida de cada um as Suas ricas e abundantes bênçãos. Eu oro
crendo na vitória, pois eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma boa tarde a todos, em nome de Jesus.